Glória a Deus. Eu estou passando aqui nesta manhã para estar deixando uma mensagem da parte de Deus para o canal. Cada um que tem me acompanhado aqui neste canal, que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira poderosamente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está acompanhando aqui. Compartilhe, deixe seu like para que o máximo de vidas venha a ser alcançada pelo Evangelho, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos fazendo somente o nosso ídolo, o nosso papel, que Jesus nos mandou e nos ordenou, dizendo no capítulo de número 16, versículo 15 de Marcos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. No capítulo de número 32, capítulo de número 32, no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, conforme escreveu Moisés, o versículo é o de número 18, que diz: esqueceste-te da rocha que te gerou, e esquecimento puseste o Deus que te formou. Glória a Deus. Aqui uma mensagem direcionalmente ao povo de Israel, quando Deus fala por meio de Moisés que o povo havia esquecido da rocha que havia gerado eles. Estava falando do Senhor Deus de Israel, e um esquecimento puseste o Deus que te formou. Quando o povo esqueceu de Deus, quando o povo deixou de guardar os mandamentos do Senhor Deus em vossos corações, quando o povo deixou de guardar os seus estatutos, quando o povo deixou de guardar, já visto, a sua palavra, e começaste a buscar outros ídolos ou outros deuses criada pelas próprias mãos do homem, formada pela própria mão do homem, a ponto de se prostrar, a ponto de adorar imitando as nações pagãs, que fazia esse tipo de invocação a ídolos, a imagens, a qual Deus, o Senhor Deus de Israel, os aborrece. Quando nós olhamos o capítulo 20, versículo de número 2, no livro de Êxodo, o Senhor vai dizer para que eles não façais alguma imagem semelhante nos céus, ou na terra, ou em qualquer outro lugar, para que eles não façassem isso, ou debaixo da terra. Porque o Senhor Deus de Israel aborrece, e abominação diante dos seus próprios olhos. Mas quando nós olhamos para a nação de Israel, quando o povo começa a se prostrar diante de uma imagem, quando o povo começa a imitar as outras nações, deixando de ir após os mandamentos do Senhor Deus de Israel, para ir após os preceitos, os costumes de outras nações, as nações pagãs, as nações vizinhas. Porém, Deus chamou a nação de Israel para ser diferente, um povo santo, um povo eleito, um povo escolhido, a qual Deus prometeu desde Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que emana leite e mel, que era a terra de Canaã, a qual Deus prometeu e cumpriu esta promessa no livro de Josué, quando Josué entra na terra de Canaã e possui a posse que o Senhor Deus de Israel deu. Mas é bem verdade que muitos dos filhos de Israel não entraram na terra de Canaã por causa da rebeldia, por causa da rebelião, por causa da desobediência. E a desobediência gera queda. Quando nós olhamos para Adão no jardim do Éden, Deus vai dizer para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele desobedece, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele cai, ele desobedece, ele vai em ruína, por causa que o Senhor Deus de Israel tira o direito de ele estar no jardim do Éden. Nós temos o direito de voltar por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo de número 20, 21, 22, 23 de Gênesis, que o homem perde o acesso ao jardim do Éden. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer
é que enquanto o homem perde o acesso ao jardim do Éden, Deus vai colocar um querubim com a espada reluzente para guardar o jardim do Éden. Mas no capítulo 10, versículo de número 19, o versículo de número 20, 21 até o 22 no livro de Hebreus, a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, Deus fez um novo e um vivo caminho que dá acesso ao homem voltar para o jardim do Éden. Isto é, voltar à presença de Deus, voltar à promessa do Senhor Deus de Israel para que se cumpra em vossas vidas. E como Deus havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Bíblia diz que Deus dá a possessão à terra de Canaã aos filhos de Israel, a qual Josué entra com o povo, com as 12 tribos de Israel e possui o direito de posse que o Senhor Deus havia prometido. Mas é bem verdade que nós, quando lemos o capítulo de número 32, o versículo 18, a Bíblia diz: esqueceste-te da rocha que te gerou. Muitos ficaram no meio do caminho, muitos não possuíam a terra, muitos não viveram aquilo que Deus tinha para que eles vivessem e compartilhassem daquilo que Deus tinha para eles. É porque eles esqueceram do Senhor Deus de Israel. A Bíblia diz na parte B do capítulo de número 32, versículo 18 de Deuteronômio. A Bíblia diz no versículo de número 18, a parte A: esqueceste-te da rocha que te gerou. E o versículo de número 18, a parte B diz: e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Repara que eles esqueceram da rocha que havia criado eles e do Deus que havia gerado, formado eles. Mas é bem verdade que Deus nunca esqueceu da aliança que ele fez com os antepassados, com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés. Deus não esqueceu da sua aliança, do seu pacto. Deus, ele não quebrou a sua aliança. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o povo que esqueceu de Deus, se você for ler, parar para analisar o capítulo de número 49, o versículo de número 13 e 14, no livro do profeta Isaías está escrito: Deus toma a boca do profeta Isaías quando a nação de Israel achava que Deus havia desamparado, quando a nação de Israel pensa que Deus havia esquecido do mesmo. Deus toma a boca do profeta Isaías e diz: ó Israel, vocês estão dizendo que o Senhor se esqueceu de ti, que o Senhor te desamparou. Mas pode a mãe esquecer-se tanto do fio que cria, que não se compadeça do fio do seu ventre? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei. Ou seja, Deus, ele não esquece da aliança que ele faz com o seu povo, da aliança que ele faz com aqueles que permanecem fiel, que permanecem acreditando, quem permanece independentemente do meio de circunstâncias ou situações que vocês têm vivido, permaneça acreditando, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus é fiel para cumprir as suas promessas sobre a vida do seu povo. Ele prometeu, ele cumpriu. O povo entrou na terra de Canaã. A Bíblia diz que ele lembrou de Raquel. A Bíblia diz que ele lembrou de Ana. A Bíblia diz que ele lembrou do seu povo. Quando ele envia o Senhor Jesus Cristo para salvar aqueles que havia perdido como ovelhas, perde do seu pastor. Assim também estava o povo, a nação de Israel. Quando Adão peca, ele está perdido. Mas agora Jesus vem para trazer o povo de volta ao aprisco, de volta ao jardim. Então Deus, ele é fiel. Quando nós obedecemos, ouvimos a sua voz, pode ter a certeza que Deus, independentemente da circunstância que nós estamos vivendo, o cenário caótico, o mundo tentando paralisar as nossas vidas, os nossos inimigos, o diabo, nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, como o apóstolo Paulo diz, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, no mundo espiritual. Essa é a nossa luta. Por isso que ele diz aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E estando resistindo, permanecei firmes no Senhor. Porque Deus, ele vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Esta mensagem nesta manhã. Compartilhe esta mensagem, esta live, para que vidas
sejam alcançadas, edificadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um domingo abençoado, um ótimo final de semana abençoado por Deus em nome de Jesus.